ao som do teclado, adore. Adore. Isso, abra a sua voz. Receba o fogo do Espírito Santo. Deixa a glória de Deus mexer com você. Não há ferrolho, nem não haverá. Oh, Lamandarabashuramarabah. Aleluia. Seja dado ao Senhor. Louvado seja Deus. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz, e não há doença, não há nem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Essa palavra é pura, escudo para o fim dele Aleluia! Glória a Deus! Te amo, Jesus. Ainda há tempo pra dizer como eu preciso de você. Minha vida não é nada sem você. Te amo. Diga isso pra ele. Te amo, Jesus. Ainda há tempo pra dizer eu preciso de você. A minha vida não é nada sem você. Ao Rei dos Reis eu vou cantar uma canção que faz lembrar de tantas coisas que eu passei sem ter seu nome. Eu errei, e quanto tenho pra dizer o quanto o Senhor me fez mudar. Agora eu sei o que é viver. Cristo vive em meu viver. Te amo, Jesus. Ainda há tempo pra dizer como eu preciso de você. Que a minha vida não
no capítulo 26, o versículo é o versículo 16. Lá está escrito assim: mas levanta-te, firma-te sobre teus pés, porque te apareci para isto, te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, sobre daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Glória a Deus. Senhor, grava a tua palavra nas tábuas do nosso coração. Leva a nossa mente cativa ao teu trono. E que o teu Espírito, Senhor, venha a nos fazer entender essa palavra, a quebrantar-nos diante da tua presença, em nome de Jesus. O tema da minha palavra é como cumprir o propósito. Como cumprir o propósito de Deus em mim? Todos nós, hoje eu fui interpelado por uma criança de 8 anos. E ela me perguntou: pastor, por que que eu existo? Olha a pergunta dela. Disse: onde é que você mora? Ela disse: eu moro num residencial. Digo: olha, para você morar lá, teu pai teve que comprar a casa. E o que Deus fez foi um residencial no céu. E para a gente morar lá tem que comprar a casa também. Só que a nossa casa Jesus já comprou. Então você nasceu para ir morar no céu, para morar com Jesus. Foi muito difícil explicar direitinho. Mas o fato é que quando nós nascemos, Deus tem um propósito para nós. E esse propósito, ele vem de uma forma duplicada. Deus abriu ao mundo, ele diz, quando nós nascemos, ele diz, a palavra de Deus diz que o mundo, a terra, Deus deu aos filhos dos homens. Então, quando Deus fala sobre isso, ele diz que quando nós nascemos, nós podemos conquistar o que nós desejamos conquistar na terra, porque a terra, as coisas que nela há, Deus entregou para os homens. É o que Jesus disse, que desde o tempo de João Batista, tudo isso é conquistado com batalhas, com guerras. Não adianta uma pessoa que não se esforçou para ter entendimento, querer ser um médico que não vai ser. Então existem propósitos. No reino espiritual nós também temos um propósito. Todos nós temos um propósito de Deus para nós. A missão global da fé, ela nasceu com um propósito de Deus para ela. Propósito definido de vidas, de levantar uma multidão de discípulos nesta cidade, nesse estado e nesta nação e nas nações da terra. O fato é que muitos de nós ainda não descobrimos qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Esse é o problema. Muitos, eles têm o propósito de ser um bom profissional. Eles colocaram no coração de ser um advogado, de ser um pastor, de ser um empresário, de ser de ser um médico. Eles sentaram no coração isso. Que bom, isso é de Deus, amém, porque a sociedade precisa de pessoas qualificadas. E essas pessoas receberam Jesus.
e até hoje não sabem, não entendem o propósito de Deus para elas, porque elas não conseguem perguntar para Deus, ou não sabem definir o que é que Deus quer para elas. Deus tem um propósito para você, nessa igreja, nessa sociedade. Há um propósito de Deus com o Joelson lá na cama. Há um propósito de Deus com você no seu trabalho. Há um propósito de Deus para você na sociedade, no teu bairro, na tua casa. Tudo que nós precisamos esta noite, em primeiro lugar, é saber qual é o propósito de Deus para nós nessa vida. Porque essa vida não é para nós. Nós somos aqui o quê? Passageiros. Não passar muito tempo aqui. Não tente juntar fortunas aqui que você não sabe quanto tempo você vai viver. O propósito da missão global da fé, como da igreja na terra, é tirar as pessoas do inferno, do pecado, do mal, e conduzi-las à luz de Cristo Jesus. Esse é o propósito da igreja. E o propósito pessoal, como é que nós vamos fazer isso? E tem pessoas que Deus vai usar com curas, amém? Deus vai usar na palavra, Deus vai usar nas interpretações de línguas, porque a Bíblia fala sobre isso. Alguns Deus vai usar como pastores, outros como evangelistas, outros como apóstolos. Tudo isso são marcas dos ministérios, que são 5. Vamos ser usados como mestres, serem usados como enviados de Deus, enfim, todos nós temos um propósito. Você não está à toa aqui, não. Eu nasci, cresci e vou morrer. Não, você não é, muito embora você tenha o perfume de Cristo, você não é uma rosa, você é um ser humano. Então o propósito de Deus para você, qual é? O propósito de Deus é que você nasça e cresça, e nesse crescimento você descubra que Ele tem algo fantástico para você desenvolver. Entendeu? Muitas pessoas, Paulo diz que quando as pessoas não descobrem o propósito de Deus, o corpo delas é entregue a Satanás, para que a alma seja salva. Olha só, ele fala em Coríntios 11, 1 Coríntios 11, a partir do versículo 1, que nós devemos nos examinar para descobrir o que é que está errado em nós, porque nós não estamos cumprindo o propósito. E aí ele diz que por causa disso existem muitos que já dormiram e outros que estão enfermos, porque estão fora do propósito de Deus. Quando você está dentro do propósito de Deus, tudo vai ocorrer bem. Você é feliz, você é próspero, você espera em Deus, Deus providencia tudo para você. Esse é o desejo de Deus, é que você viva no propósito. Quantos aqui querem ser felizes? Felicidade para o crente só para aqueles que cumprirem o propósito. Paulo teve uma vida difícil. Paulo disse que foi açoitado 39 vezes com vara, várias vezes. Talvez eu e você não conseguiríamos resistir. Paulo foi preso com cadeias. Paulo passou frio, fome. Mas Paulo, ele dizia que em nada na vida dele ele tinha por precioso senão cumprir o propósito de Deus. Era o propósito de Deus para a vida. Olha que coisa tremenda. O propósito de Deus para a vida de Paulo era esse. Paulo não se julgava mais importante do que Pedro, do que João. O propósito, essa semana eu ministrei para os pastores sobre Pátimos. Por que João, o único sobrevivente dos apóstolos, foi levado para Pátimos? E havia um propósito. Quando você
tem Deus no coração, você vive o sonho de Deus, você vive o propósito de Deus. Então não existe coincidência, existe propósito. Então Paulo sabia que a prisão havia um propósito. Qual era o propósito? Salvar o carcereiro. Paulo sabia que o naufrágio havia um propósito. Qual era o propósito? Aquelas pessoas reconhecerem que o Deus que estava com Paulo era o único Deus verdadeiro. Então aqui nesse texto, ele está diante do rei Agripa, está diante do rei, e aí é os últimos dias de Paulo na terra, ele está sendo julgado aqui, e aí ele fala para o rei: olha, ó rei, eu não fui infiel, capítulo 26, versículo 20, se não me falha a memória, diz: eu não fui infiel à visão que eu tive uma visão, uma revelação de Deus, Deus me deu um propósito, Paulo, você vai ser assim, e eu não fui. E aí ele começa a relatar, desde o dia que ele conheceu Jesus, e ele começa a dizer que quando ele conheceu Jesus, ele caiu por terra, e a voz disse: levanta-te, firma-te sobre teus pés. O Senhor Jesus falando para ele: porque eu te constituí ministro e testemunha das coisas que você já viu e daquelas que você vai ver. Então Paulo mostra aqui o propósito de Jesus para ele. Paulo, quando ele chega a dizer: eu sou formado no judaísmo, eu tenho isso, eu tenho aquele doutorado, eu sou cidadão romano, sou tudo isso, mas tudo isso diante do meu propósito é esterco, é fezes, não vale nada. O meu propósito é que para mim vale tudo. E é por isso que eu quero falar hoje para você, Missão Global da Fé. Um dia eu não vou estar aqui na terra, eu vou cumprir meu propósito. Aí muita se assusta quando eu digo: vou viver no máximo mais de 20 anos. Então, eu não vou estar aqui, mas uma coisa é importante para vocês que vão ficar: não fujam do propósito dessa igreja. Não permitam que o propósito não seja cumprido. É muita luta. O que vamos fazer para cumprir o propósito? Paulo nos ensina. Primeiro ele diz: levanta-te. Levanta-te. E o que significa essa palavra levanta-te? Tem bom ânimo. Levanta-te, porque às vezes nós sentimos que a obra de Deus ela é solitária. São poucos os que querem ser como Paulo. Jeremias um dia se disse: Senhor, maldito foi o dia que a minha mãe me concebeu. E Deus fala com Jeremias, diz: Jeremias, será que o tráfico merece que os jovens se deem por ele? Será que o mal merece que os homens morram por ele? E eu não tenho ninguém que mereça, que entregue a vida por mim. E aí Jeremias se arrependeu. E Jeremias percebeu que ele, e que, por exemplo, eu estou falando de Jeremias, estou falando de mim, eu percebi já isso. Que eu preciso ser uma pessoa, como Paulo disse: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora não é mais minha, é de Cristo Jesus. Então, quando nós cumprimos o propósito, é quando nós chegamos a esse nível, ao nível de nos entregar como sacrifício, ao nível de a gente entender que o mais precioso é o propósito de Deus em nós, ao nível da gente entender que muitos podem ter muitos empresários ricos,
E você até deseja ser assim, mas você não vai se realizar se não cumprir o propósito. Quando você caminha no propósito de Deus, ele pode ser sofrido, ele pode ser amargo, mas isso te satisfaz. E é impressionante como a palavra de Deus diz: ele verá o fruto do que, irmãos? Do que? Do gracioso trabalho. Glória a Deus, amém? Não, do penoso, do sofrido trabalho. Não pensem em vocês que cada um de vocês que está aqui foi fácil. Teve um preço alto. Então Paulo está dizendo aqui que o Senhor Jesus falou para ele: Paulo, eu te escolhi para ser ministro e testemunha, então levanta-te. Deus está falando para você esta noite. Eu não sei como está a tua fé, eu não sei como está a tua vida, eu não sei, talvez você já pensou em desistir, talvez você já pensou, não sei, uma coisa eu sei, Deus está falando hoje para você: levanta-te. Para cumprir o propósito, você precisa se dispor, você precisa se levantar, você precisa entender o que Deus tem para você. Muitas pessoas, elas deixam de fazer o propósito porque elas canalizam as suas forças na pessoa do pastor. Eu estou trabalhando para o pastor. O mundo que não conhece Jesus, ele fala isso: você trabalha de graça para pastor, você dá dinheiro para pastor. Mas quem conhece a palavra sabe que pastor não tem nada a ver com isso, que é eu e Deus. Então, como é que as pessoas entendiam que Paulo, aquele que perseguia os cristãos, agora era um cara que arriscava a sua vida? Eles não entendiam isso, e muitos não entendem. E sabe o que é difícil, irmãos? Sabe o que é que eu vou dizer para você? Que muitos na igreja não entendem ainda o propósito de Deus para a sua vida. Por isso ainda não se decidiram. Por isso ainda tem uma vida de crente Raimundo, pé na igreja e pé no mundo. Ainda tem uma vida desequilibrada, ainda tem uma vida insípida, ainda não é luz, ainda não reluz, porque ainda não sabe do que Deus tem para si. Deus tem algo poderoso para você. Por isso Deus mandou falar hoje para você: levante-se, levante-se, tenha coragem, enfrente você mesmo hoje. Enquanto o seu eu está desejando uma coisa, Deus está desejando outra. Então levante-se, levante-se, Missão Global da Fé, levante-se nessa cidade como referência, levante-se nessa cidade como um lugar onde se extrai a fé, a essência de Deus na vida das pessoas. Levante-se. Você não é para ficar cabisbaixo no chão, deitado, sentado. O seu propósito é marchar para a vitória. O segundo conselho que Jesus diz para Paulo, para ele cumprir o propósito, ele diz: firma-te. E existe uma grande diferença, né, irmãos? Em levantar e firmar-se. Levantar até que é fácil. Vem um culto avivado, um pregador de fora, ou alguém de dentro mesmo, Deus toca você, aí você se empolga, você vem à frente, você fala em línguas, mas quando passa da porta de vidro para fora, aí você volta a ser a mesma pessoa. E não é isso que Deus quer. Deus quer que você seja feliz sempre. E sabe o que eu acho impressionante? É que Deus não diz: levanta-te que eu vou te firmar. Não, Deus está dizendo: levanta-te e firma-te. Sabe por quê? Porque tudo depende de você, tudo depende de mim. O que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Jesus já morreu na cruz, agora depende de mim. Eu tenho que ser proativo, eu tenho que ter uma decisão, eu tenho que entender, eu tenho que buscar o que Deus quer de mim, eu tenho que busca-me, e vocês vão me encontrar, diz a palavra, né? Assim que diz, aqueles que me buscam, e Ele diz: olha, tem um horário bom para você me buscar, me buscam de madrugada, que aí eu sei que vocês me amam. Buscar a essência de Deus, firmar-se. Sabe, irmãos, um dos grandes problemas da igreja hoje, escute o que eu digo, são as pessoas que não se firmam no propósito de Deus.
elas vêm do encontro, alegres, felizes, elas até abrem suas células, elas até cantam, elas até se esforçam, mas muitas delas fracassam, porque elas não conseguem perceber o que firma o caráter de um cristão. O que, pastor, que firma? A palavra. Essa geração, e aí Deus está clamando nesse tempo, para que nós nos levantemos e saturemos a nossa mente da palavra, porque é aqui que o Espírito fala. Existem pessoas brincando de ser crente, de ser líder, e o que está faltando, nós temos uma igreja que ela é uma igreja de montanha russa. Uma hora ela está lá em cima, mas outra hora ela está aqui embaixo. Não sei se você já prestaram atenção, mas preste atenção, que tem domingos que a igreja enche, mas tem domingo que a igreja é vazia. As pessoas não são constantes, elas não são firmes. Eu quero dizer para você que Jesus está voltando. Eu vou dizer novamente, porque eu acho que você não entendeu. Jesus está voltando, e todos nós precisamos estar firmes, consolidados, sabe, irmãos, cheios de fé para esse grande momento. Então, quando Paulo, ele sente o impacto da luz de Cristo, ele cai, e ali Jesus diz para ele: levanta-te. E talvez muitos aqui tenham sentido o impacto de uma vida cristã. É muito fácil dizer que é difícil, é você realmente buscar uma firmeza na palavra. Essa geração é uma geração que não procura buscar firmeza na palavra. Jesus disse que a rocha, aqueles que estão plantados na rocha, aqueles que constroem o seu caráter na rocha, são aqueles que ouvem a palavra e guardam no seu coração. Esse começa a firmar os seus pés na rocha. Mas existem muitos, mas muitos, que precisam firmar-se. Eu achei fantástico nesse versículo, como Paulo diz, que o Senhor diz: levanta-te e firma-te, firma-te. Olhe para quem está do seu lado, diga: irmão, firma-te. Esse é o tempo que Deus precisa levantar uma igreja firme, uma igreja convicta, uma igreja, não é uma igreja de oba-oba, mas uma igreja firme nos propósitos de Deus, nos propósitos cristãos. Sabe, irmãos, por muito tempo nós andamos omissos, por muito tempo nós andamos no anonimato, e o Brasil foi tomado pela impiedade. As pessoas dominaram e mudaram o conceito de família, mudaram o conceito do que é liberdade, mudaram o conceito da educação. E a igreja ficou omissa, porque a igreja não manifestava a firmeza dos seus conceitos. Deus vai levantar, eu creio que está sendo gerado nesse tempo, um tempo de firmeza dos conceitos da palavra de Deus, dos propósitos de Deus. A segunda coisa que ele diz: afirma-te. A terceira coisa que Jesus fala para Paulo, ele diz: eu te apareci, eu te escolhi. E aqui é que reside o conflito da desistência de muitos. Porque muitos têm a igreja como uma religião, e nós somos mais do que uma religião, nós somos um estilo de vida, nós somos mais do que religião, nós somos salvos em Jesus Cristo,
Nós somos mais do que religião. Nós somos filhos de Deus. Como é lindo Paulo dizer que Jesus aparece para ele e diz: eu te escolhi, eu apareci para ti. Que tremendo. É assim que diz o versículo: eu te apareci. Que tremendo. Sabe quando é que nós vamos ter? Quando é que nós vamos cumprir o propósito até o fim? Muitos desistem do propósito exatamente por isso. Porque eles se entregam a pensamentos e não a voz de Jesus. Eles se entregam a outras coisas e não conseguem perceber que eles são chamados por Deus. Por Deus. Por Deus. Não são chamados pelo homem. Não para fazer parte de uma religião, de mais uma denominação, de mais um movimento. Aleluia. Não, as pessoas elas ainda não ouviram, elas ainda não têm convicção. E é isso que a Bíblia chama de nascer de novo. E quando é que eu nasço de novo? Quando eu ouço Jesus, quando eu vejo Jesus para mim dizer: você vai passar por isso. Isso que você está passando, eu sei que é difícil, mas escuta, eu estou contigo até a consumação do século. Olha, eu não te deixo só eu que te escolhi, tu és meu. Era isso que Paulo estava dizendo. Ele disse, eu posso sentir o que Paulo falava. Paulo dizia: eu sofri. Ele dizia para Agripa: para o senhor pode ser fácil dizer nega e vai viver a tua vida, mas isso me traria o quê? Isso me faria infeliz. Se a morte está reservada para mim, eu vou ter que passar por ela. Porque na verdade o que me realiza toda hora é ouvir a voz de Jesus dizendo: eu te escolhi, tu és meu. E Paulo diz então: morrer é Cristo, morrer é lucro, e o viver é Cristo. Que tremendo. Então Paulo diz que o Senhor disse: levanta-te, firma-te, fui eu que te escolhi. Eu te escolhi para quê? Para te constituir. Olha que tremendo, olha o propósito de Paulo. Eu te apareci para te constituir. Eu te constituo. Essa coisa tremenda isso. A pastora Aline uma vez deu uma palavra que ela disse assim: olha, você é professora, isso é disfarce. Você não é nada de professora. Você é ministra de Deus. Ah, você é médico, de que nada. Isso aí é um disfarce que Jesus proporcionou para você viver no mundo, se aproximar das pessoas, ajudar as pessoas. Você não é nada disso. Você é vereador, você não é nada disso não. Isso é um disfarce de Deus. Você é, sabe quem você é? Você é um homem de Deus, escolhido por Deus para fazer a obra de Deus, para cumprir as coisas de Deus, para cumprir o propósito. Ah, eu sou Uber, não é não. Você está lá no carro, Deus te deu um carro, Deus te deu oportunidade para você fazer algo e você desenvolver o propósito dele. Aonde você vai, aonde você for, você traz a marca dele. Ele diz: eu te apareci. Quantos que Jesus já apareceu aqui nesta noite? Quantos que Jesus apareceu? Eu te escolhi. Alguns dias atrás eu estava orando de madrugada. Nós estamos no mês do Espírito Santo. E aí na oração eu tive uma visão. A visão que eu tive
é que por onde eu andava, o Espírito Santo andava do meu lado. Ele andava do meu lado. E aí, numa hora da visão, eu me incomodei. Eu perguntei, Espírito Santo, por que o Senhor anda do meu lado? É tão difícil assim. Ele disse, eu ando do seu lado. Porque todo esse tempo, você não permite que eu viva dentro de você. Uma vez ou outra eu entro, eu saio, mas eu quero viver dentro de você. Sabe as tuas mãos? Eu quero que sejam minhas mãos. Os teus pés sejam os meus pés. E o que você falar, seja eu falando. Eu quero chegar a esse nível com você. Que você não viva a sua vida, você vai viver a minha vida. E como é que eu faço isso, Espírito Santo? Santidade, intimidade. Isso eu quero entrar dentro de você. Quer ver? Experimenta. E aí na visão, no sonho, na revelação, ele entrava dentro de mim. E aí eu fazia assim, ele dizia, olha aí, ó, como é eu fazendo isso com você. Ó, como é eu fazendo isso com você. Eu quero usar você. Tem muita coisa para a gente realizar juntos. Eu quero mover você. Eu quero conduzir você. Mas você não deixa. Você tem pressa. Você tem cansaços. Você prioriza coisas. E eu não tenho como revelar o meu desejo. Porque eu não estou dentro dos teus pensamentos, eu não estou dentro dos teus sentimentos, eu preciso estar dentro de você. Entende isso? Foi uma noite tremenda para mim. É tão bom ouvir Deus dizer, eu constituí você. Todo crente deveria ouvir essa palavra. Todo mundo deveria ouvir, sabe, filho? Você está nessa empresa porque eu coloquei você aí, mas na verdade você é mais que isso. Você é mais que um encarregado, você é mais que um empregado, você é mais que um patrão. Você é mais que tudo isso. Sabe por que eu te digo isso, Roberval? Porque um dia essa casca e esse mundo vai ficar para trás e o que vai permanecer é o que eu sou em você. Isso é tremendo. Ele disse assim, ó, eu te constituí ministro. O que é ministro? Ministro é alguém que representa uma nação, né? Um reino. Então o presidente, e aí tem os seus ministros. Os seus, Paulo fala, dá uma outra palavra, embaixador, né? Cooperador, não, embaixador, né? Nesse caso aqui ele está dizendo, eu te constituí ministro. Mas não apenas isso, testemunha. Eu quero terminar aqui minha palavra dizendo, que coisa tremenda é isso que Deus fala a Paulo, que ele fala para nós. Eu te constituí ministro, portanto você não é um funcionário público qualquer. Você não é qualquer coisa, você é um ministro de um reino. O reino de Deus. Você é ministro, você faz parte da equipe ministerial de Deus. Amém? Aí ele disse mais, disse, eu te constituí ministro, te constituí testemunha de quê, Jesus? Das coisas que você já viu. Você já viu muitas coisas. Já viu ou não? Muitas coisas. Ele disse das coisas que você já viu e das coisas que você vai ver. Hoje eu quero orar por você, querido. Eu quero terminar essa palavra dizendo, todos nós temos um propósito. Sabe, eu preparei uma palavra em Atos 2, sobre avivamento, as marcas do verdadeiro avivamento.
Mas quando eu li essa palavra, o Espírito Santo tocou em mim, para que eu trouxesse para você hoje. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Eu quero orar com você hoje. Eu quero pedir que Deus te mostre o propósito dele para você. O propósito dele para a sua vida. Em nome de Jesus. Curve sua cabeça agora. Ore comigo em nome de Jesus. Diga: Senhor Jesus. Não, vamos dizer todos nós estamos na presença do Senhor. Diga: Senhor Jesus, hoje eu quero te pedir algo. Revela-me. Diga: revela-me o teu propósito para a minha vida. Diga: Senhor, eu quero ir para o céu. Eu sei que eu sou cidadão do céu. Eu preciso, Senhor, saber o propósito que eu preciso desenvolver para Ti. Diga: eu vou me levantar e vou procurar firmar os meus pés, a minha caminhada, a minha rota. Eu vou firmar o meu caminho. Diga para ele: eu vou firmar os meus pés para desenvolver esse chamado. Diga: eu sei que não foi o homem. Diga que não foi o homem, não foi a religião quem me chamou, quem me salvou, foi o Senhor. E eu quero ser ministro e testemunha das tuas coisas, em nome de Jesus. De olhos fechados ainda, eu quero lançar um desafio para você nesta noite. Para você que ouviu essa palavra, e essa palavra tocou o seu coração, e quem sabe você está sentado no mundo espiritual, ou descansando, e essa palavra tocou você. Ou quem sabe você nem sabe qual é o propósito de Deus para você. Eu queria lançar esse desafio. Você levantar de onde está agora. Você que fez essa oração pela primeira vez, saia de onde está agora e venha aqui à frente. Se essa palavra tocou você, vamos ficar em pé em nome de Jesus para facilitar. Se foi com você que essa palavra tocou, venha agora.